Olá, esse aqui é um vídeo de estilogravura. Eu sou Nicolau Melo, artista gráfico, e vou apresentar para vocês todo o passo a passo de composição de uma estilogravura, desde no entalhe na madeira até a impressão no papel. Vem comigo. Aqui eu estou usando um compensado naval, que é uma madeira bem fácil de conseguir, né? Acho que a maioria das madeireiras tem, então fica bem acessível para vocês buscarem em casa. Agora a gente já passou a primeira camada da lixa, essa daqui já foi. A gente vai trabalhar agora com uma lixa mais fina, quer dizer, na real menos grossa, porque aquela outra ali era muito grossa. Botou, encaixou. Agora a gente vai trabalhar a goma laca, que é uma espécie de selador que vai fechar o poro da madeira, fazer com que os pelinhos que estão meio soltos subam, para a gente depois, quando secar, passar uma camada final de lixa, para que a madeira fique assim extremamente lisa. O objetivo é deixar ela como se fosse uma chapa totalmente lisa, sem poros abertos. E aí, como é madeira, naturalmente vão ter poros que vão fazer parte do desenho. Mas o objetivo aqui é deixar ela o mais lisa possível para a gente conseguir o melhor detalhe na hora que for passar a faca na madeira. Beleza? Álcool e goma laca. Goma laca é assim, aquela coisa brilhante. Bonita. Mistura, 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 mistura. Mistura, mistura, mistura. Mistura. Até ficar o mais líquido. A ideia não é fazer uma camada grossa, é uma camada bem fininha. O que não pode deixar é carocinho, bolinha assim na madeira, porque depois isso daí marca. É difícil de entalhar em cima e marca na impressão. Isso que é um problema. Ó, essas bolinhas, ó. Tem que tomar cuidado com esse tipo de bolinha aqui, ó. Então não foi ainda. Não dissolveu tudo. Importante que seja com álcool 70 ou 90, porque aquele álcool comum 46, ele não dissolve direito. O desenho eu fiz na observação da Mata Atlântica, porque é um tema do edital que eu achei interessante, uma coisa que eu estou vivendo aqui nessa quarentena, estou morando na roça, e aí
Esse desenho é uma composição de bromélias e estrelícias e plantas nativas da Mata Atlântica que eu acho que fazem bem pra gente, na real, né? Só nossa casa. A madeira eu cortei nesse formato aqui porque eu acho que a floresta tem uma coisa de templo, sabe? E, enfim, é uma forma de homenagem. Agora, para passar o desenho para o fundo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar papel carbono, certo? Vou colocar bem na mancha do desenho, como ele é um pouquinho maior que A4, vou fazer uma composição de alguns recortes. Goiva é essa ferramenta que a gente cava a madeira. Essa aqui é uma goiva de faca fina, essa uma faca maior, que eu uso mais, até marquei aqui para ficar mais fácil de achar. Essa aqui que eu uso bastante. Essa aqui é uma goiva formão, ela é reta. Eu botei essa almofadinha aqui para apoiar aqui e não marcar tanto a madeira, porque quando a gente trabalha com ela, a gente geralmente tira grandes áreas. Essa é para tirar grandes áreas. E também eu uso, não faz barulho quando bate. Aqui, aí eu posso trabalhar de noite tranquilo, sem incomodar a criançada nem os vizinhos. Aqui é uma goiva formão já meio em U. Ela serve para cavar também, tirar grandes áreas. Essa aqui é de corte. Essa aqui é uma goiva em U menor. Outra goiva em U. Essa goiva aqui em V. Vou botar o foco nela. Essa aqui é uma goiva em V. Ela serve para tirar linhas. Tá vendo? É muito interessante fazer textura. Olha aqui a gota de chuva. Ela trabalha muito bem com o veio da madeira. Vocês estão vendo? Ela funciona muito bem na linha da madeira, assim como as outras gravuras. É muito interessante da xilogravura você entender a madeira que está trabalhando, né? Essa madeira daqui, por exemplo, os veios estão assim, aqui. Então seria interessante aproveitar esses veios e trabalhar um desenho que tenha a ver com essa madeira. Porque assim você vai ter mais facilidade de chegar ao resultado que imagina. E também você vai ter uma sincronia entre a madeira e o desenho. Foi um pouco o caso que eu fiz aqui. Aproveitei esse desenho que tem as verticais alinhadas com o veio da madeira que está assim. Isso ajuda muito para a hora do corte a gente conseguir um resultado bacana. Bom, essas são as goivas. Cada uma tem uma especificidade, cada uma serve para fazer um tipo diferente e uma textura diferente. Aqui, a goiva em V tira linha, a faca a gente consegue fazer linhas. Eu gosto muito de trabalhar assim, segurando a goiva assim, e a outra mão eu venho aqui controlando. Aí eu consigo cortar a fibra da madeira também para adaptar o desenho. Aí eu vou fazer uma linha aqui. Pá, fiz um lado. Agora vamos finalizar essa linha aqui. Pronto. Essa parte aqui não vai imprimir, né? Essa coisa da gravura é muito interessante, porque a gente trabalha tirando as áreas de impressão. Então, todo lugar é ao contrário de praticamente todos os outros processos de imagem. Quando a gente tem que pintar para colocar a imagem, aqui a gente tira, né? Então, essa ferramenta faz isso. Essa ferramenta Goiva em U, ela faz isso. Ela cava.
E é muito interessante aproveitar o fio da madeira. Ela cava diferente da Goiva em V. A Goiva em V cava assim. Percebe a diferença? Um é mais redondinho e o outro é mais reto. Bom, agora eu vou amolar, afiar aqui a faca nessa pedra, uma pedra de Arkansas. Vou amolar essa Goiva formão. A gente pode fazer assim, sempre colocando o dedo em cima. Aí depois que amolou, depois que afiou a frente, tá vendo? Tem uma rebarbazinha aqui do lado de cá. Aí essa rebarbazinha a gente só passa uma vez, ó. Tirou, passa a vez para tirar aqui. E aí, ó. Mais uma vez. Tá afiada. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui, que ela é mais fininha, para fazer esse detalhe aqui, que é mais delicado. Aí eu prefiro vir como uma caneta, fazendo primeiro as partes maiores e depois as partes menores. Tem uma coisa muito importante, que é essa parte da lâmina, ela tem que ficar para encostando na parte onde vai ter tinta. E essa parte daqui é para onde a gente está tirando a madeira. Entendeu? Isso é muito importante para a forma da madeira ficar como um trapézio, ficar com um ângulo para a fibra não se desfazer, entendeu? Aí a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho no detalhe para não dar ruim. Aqui é uma linha mais fina já. Aqui, nesse lugar, eu vou usar essa ferramenta aqui. Assim, ó. Tá vendo? Essa ferramentazinha aqui. Faz assim. Deixa eu apoiar.
essa área aqui, como é uma área onde o rolinho vai passar em cima, é importante a gente cavar bem, senão vai dar sujeira, certo? Vou mostrar o rolinho passando aqui, vocês vão ver. Ó, mesmo um rolinho pequeno, ele na hora que passa aqui, tá vendo? Essa parte aqui toda pega, então é importante cavar em volta do desenho pra gente não ter muita interferência. E aí o que é importante? O importante é que a sua linha tenha uma força muito bem feita, bem firme aqui, sabe? Para você não deixar com que a fibra levante e arranque essa parte. Porque se demole, a fibra vai passar e vai embora, vai levar tudo, né? Porque a madeira ela tá inteira, é uma coisa toda ligada, e aí a gente está quebrando, está cortando essa fibra. Então é muito importante que você passe bem firme aqui, vira de lado e arranca fora, para poder garantir que não vai ter essa interferência aqui, entendeu? Passou firme aqui, passou firme aqui, e aí vamos embora. E aí vamos passar o formão. E aí limpa o desenho. Bom, agora a gente vai cortar o papel. Eu geralmente trabalho para as primeiras provas com esse papel daqui. É um papel de arroz chinês e vou cortar no tamanho da gravura, né? Então a gente vai separar em áreas desse tamanho para poder cortar. Já com o papel marcado, eu vou passar a faca aqui e a gente vai ter nosso papel ali pronto para impressão. Vou pegar as tintas, são tintas offset, esse tom de verde aqui. Então eu vou usar aquele tom de verde ali, mas eu acho que eu vou misturar um pouquinho de preto. Existe um tipo de tinta offset, que é uma tinta à base de solvente. Ela é uma tinta mais oleosa, eu prefiro trabalhar com ela, né? Então é mais fácil. Tem essa tinta água, tinta à base d'água, que ela é muito fácil de trabalhar, muito fácil de limpar o material depois, não tem tanto cheiro, você consegue limpar o material para fazer teste de impressão, é super simples, você pode usar essa. Esse aqui é o rolinho de impressão. O ideal é que o rolinho seja, se possível, do tamanho da sua gravura, se você tiver infra para isso, mas se não tiver não tem problema, você passa. Esse papel de arroz ele tem um lado brilhoso e um lado opaco. O lado que imprime é o lado brilhoso, certo? E a gente vem com ela meio dobrada, marcando uma distância.
aqui no canto. Deixa repousar. E a tinta offset vai grudar nela, né? Então ela vai... A própria tinta gruda, faz a impressão grudar. E aí, meus caros, o que a gente usa, né? A gente usa uma colher de pau. Uma colher de pau, tá aqui. Vou virar pra cá. Acho que pode ser melhor de filmar. A gente usa a colher de pau, isso quer? Essa é a ferramenta, a gente pode usar Bahrein, a gente pode imprimir numa prensa, mas em casa uma coisa que todo mundo pode ter, colher de pau, se ela aí depois que usa na impressão ela pode sujar, então não dá mais para usar para cozinhar, mas tem uma coisa legal que se ela já for usada da cozinha, acho que a madeira fica mais macia, não sei, fiquei com essa sensação, mas acho que pode ser uma teoria. Aí, bom, o movimento é esse, circular. Aí a gente vai vendo cada canto do desenho, aí é nessa hora que a gente entende como é que o desenho está se comportando. A gente vê cada canto do desenho, aí já começa a aparecer as áreas para a gente retocar, passar uma faquinha antes de fazer a série. Na medida que a gente vai passando a colher de pau, a tinta vai passando para o papel e ao mesmo tempo a gente vai terminando de amaciar a madeira da matriz. Ao passo que quando a gente imprime muitas e muitas vezes, a madeira vai ficando cada vez mais lisa. E aí vai ficando cada vez mais fácil. Movimentos circulares e acompanhando a fibra. Sempre bom ficar segurando com uma mão enquanto passa a outra, para evitar do papel correr. E por isso também que eu coloquei a matriz fixa na mesa, para evitar dela sambar ali, porque se sambar a gente perde o registro e acaba borrando, né? Esse aqui é meio que um momento crucial da história. Não, o desenho já está se formando. Vamos ver o que vai sair daqui, né? Acho que vai ser uma coisa legal. Vamos ver. Esse papel de arroz, ele é muito indicado para estilogravura, para impressão manual, porque justamente a gente consegue, no ato de passar para o papel, a gente consegue ver o desenho se formando. Gostei do resultado da primeira impressão, quero imprimir uma segunda. E vamos nessa. Já agora a gente pode limpar já os cantinhos onde tem, a gente dá uma olhada sempre. Vou botar a tinta aqui. A gente pegar um livro velho, tipo páginas amarelas, uma coisa que você não vai usar mais,
E aí passa para tirar o excesso, certo? Aí fica mais fácil também para passar o pano. Água raiz para limpar o rolinho. Isso é muito importante, sabe? Na hora que você terminar de trabalhar, deixar o material limpo, deixar organizado, para quando for começar uma nova jornada, não perder tempo e principalmente não perder o rolinho, porque se deixar o material sujo, essa tinta vai endurecer e aí não tem solvente que tire, ela vai ficar para sempre ali. Então é muito importante, terminou de trabalhar, limpar o material. Você pode usar essa água raiz, pode usar o solvente para limpar o vidro, essa água raiz para limpar o rolinho, que não vai ressecar por racha, nem vai deixar sujeira. O que é estilogravura? Estilogravura é um carimbo de madeira que a gente faz para imprimir em papel, mas a gente pode imprimir em outras superfícies também. A questão de estilo é madeira e gravura é gravar, né, que é entalhar a madeira. Bom, a estilogravura, ela nasceu na China, mas antes disso os carimbos de madeira eram utilizados no Egito Antigo para imprimir em modelos de cerâmica e fazia cerâmica impressa com aqueles carimbos. Depois de muito tempo, na China, quando foi inventado papel, eles passaram a imprimir no papel também. E aí ficou muito tempo por lá, na China, depois foi para o Japão, todo o Oriente, e no Japão eles, de uma certa forma, ampliaram toda as possibilidades da gravura, desenvolveram novas técnicas com degradê, e aí depois de muito tempo foi para a Europa. A estilogravura chegou na Europa e aí eles fizeram um uso nos monastérios para letra capitular das páginas dos livros que eram manuscritos, né, faziam cópias manuais de um a um, e as letras capitulares, aquelas letras grandes no topo da página, eram feitas em carimbos de madeira, que muitas vezes os monges depois pintavam, colocavam dourado, cores, etc., de acordo com o livro. E aí, durante muito tempo, isso ficou sendo usado dessa forma, até que houve a invenção da prensa de Gutenberg. E aí, o que aconteceu? Os tipos móveis, né, cada letrinha era entalhada, bem no começo, era entalhada na madeira. E junto com isso alguns desenhos, os clichês e tudo mais. E aí a estilogravura ganhou também um alcance, junto com a coisa da prensa, a estilo ganhou um alcance, veio para a América Latina, veio para o Ocidente, e aqui a estilogravura ela entrou em muitas culturas, tanto na América do Norte, na América Central e aqui no Brasil. Aqui no Brasil o que aconteceu foi a literatura de cordel, né, que usa a estilogravura para ilustrar as histórias, e assim, com essa tradição, acabou se tornando uma imagem de brasilidade, né? Olha que legal, a estilogravura, ela nesse momento, na literatura de cordel, a gente vê o Nordeste, a gente vê o Brasil, a gente vê um povo, a gente enxerga muito mais coisa do que só aquela imagem que está naquele papel, né? É uma questão de se apropriar do alto contraste, de fazer um estilo, uma tradição, e a partir disso gerar um conceito, uma imagem que vai além do que aquela coisa que está na história ali, né? Porque quando a gente vê uma imagem do J. Borges, uma literatura de cordel, a gente não só aquela imagem, não só aquela história, mas todo um contexto tá ali, tá junto. E nisso a estilogravura é uma forma, né, de expressão artística que acabou entrando em todos nos rincões do povo, né, naqueles cantinhos onde não chega muito material impresso, onde não tinha luz, muita gente analfabeta, então a estilogravura ela foi uma forma de através de desenhos, contar histórias e assim
ligar um povo e gerar uma identidade visual para isso, né? Muita gente se pergunta o que é a brasilidade, né? A xilogravura de cordel é uma forma de brasilidade muito latente, muito viva, mesmo com a internet, mesmo com impressão digital, mesmo com mídias em tela, né? A gente ainda tem a literatura de cordel como uma identidade muito forte do Brasil, principalmente do Nordeste. Isso é uma coisa, um mérito dessa técnica xilogravura.